Segunda parte da prova Enare, prova de alto nível, prova cheia de detalhes, prova longa, que aborda tudo quanto é tipo de tema, então de gente grande aqui. Tá a fim de prestar uma boa prova? Tá a fim de se sentir seguro? É treinando o caminho, não tem outro. Estudar a teoria é importantíssimo, mas é na hora H, sabe? De fazer a questão de encarar as alternativas que você vai ter à prova de como você está. Então vem comigo, a gente começa uma por uma aqui. Seja muito bem-vindo. O Brasil é o único país da América Latina com uma política de saúde específica para a população masculina. Olha, eu nem sabia disso. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Para alcançar seu objetivo, ela deve ser desenvolvida em cima de 5 eixos temáticos. Bom, a política do homem, ela já começa pela ideia de abordar assuntos relacionados à saúde masculina que geralmente o indivíduo não buscaria por conta própria, tem essa questão, né, da característica masculina, de muitas vezes não buscar, né, uma forma mais preventiva, uma rotina mais dentro de uma instituição de saúde, né, dessa integralidade que a mulher geralmente, culturalmente, busca mais. Tem a ver também com violência, tem a ver com acidente, né, com essas mortalidades também, além das próprias doenças. Bom, as doenças também, né, as crônicas não transmissíveis, por exemplo, as infecções sexualmente transmissíveis, tem vários assuntos aqui. Então, a gente vai listar aqueles que poderiam fazer você acertar aqui na prova, tá? Que seriam os eixos, no caso. Vou anotar aqui em cima os eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, tá? Primeiro eixo se chama acesso e acolhimento. Lígia, isso aqui é decoreba? Né? Não tem muito como fugir, você tem que conhecer, tá? 2, saúde sexual e reprodutiva. 3, o homem vira pai, né? Então, vamos lá, paternidade mais cuidado. Interessante, né? Porque muitas vezes não faz parte da cultura isso, então é muito interessante. 4, doenças prevalentes na população masculina, e aí temos várias, né? Então, vou colocar aqui só doenças prevalentes. E o quinto eixo, que é essa coisa mais externa, né? De violência, de acidentes. Então, um aspecto relacionado à prevenção de acidentes e violência, tá? Tá aqui a resposta dessa questão, letra A. Reforçar a importância da atenção primária. Isso é um eixo? Não. A atenção primária vai fazer parte da integralidade, mas o eixo, note que é como se fosse assuntos, né? Grandes assuntos a tratar junto aos homens. Conscientizar, a B agora, sobre a relação significativa entre a população masculina e violência barra acidentes. Veja, é uma característica específica do eixo temático? É, mas a ideia aqui, essa conscientização, não é exatamente a existência da relação. O foco é fazer ações que evitem, tá? Essa aqui com certeza confundiria. Então, existe esse eixo dessa relação entre acidente e violência, mas o eixo visa prevenir. Aqui tá falando que o eixo visa conscientizar, saber que existe. Não, então é uma resposta coerente, tem uma resposta melhor aqui, tá? Então, o foco dela ficou um pouco desviado, digamos assim, tá? Essa parte da conscientização também tem a ver com acesso, com acolhimento, tá? Que incentiva, né, a população a buscar, né, ajuda, prevenção, etc. Mas o foco, quando a gente entra nessa parte mais de acidente e violência, são ações preventivas mais diretas. A letra C, promover a abordagem das questões sobre sexualidade masculina nos campos psicológico, biológico e social. Esse foi o gabarito. E sabe por quê? Porque esse eixo, ele tem a intenção de abordar a sexualidade de forma integral, não só da forma biológica, não o ato, não só a doença, mas trazer questões psicológicas, medo, identidade, estresse, né? A parte biológica também, ISTs, disfunções sexuais, a parte social também, né, do papel do homem na sociedade, questões de gênero e etc. Então, a busca, né, dos temas relacionados à saúde sexual e reprodutiva no geral, ela é muito ampla, ela é muito integral e ela é coerente com essa alternativa C que nós temos aqui. Letra D, sensibilizar os profissionais de saúde e a sociedade sobre a participação das mulheres no exercício da paternidade, o foco é totalmente o homem. E letra E, modernizar a abordagem das questões sobre a sexualidade masculina nos campos psicológico, biológico e espiritual. Veja, o espiritual não consigo encaixar com nada aqui, e a questão de modernizar. Modernizar o quê? Né? Como assim modernizar, né? A relação do homem com isso, ela é retrógrada? Ela é o quê? Como assim modernizar, percebe?
ela fala de um assunto abrangente com relação à sexualidade, mas ela usa um termo muito vago, né? Que não se aplica exatamente à melhor resposta. Então, essa é aquele tipo de questão que a gente procura aquela resposta que realmente se refere ao enunciado, que abraça melhor o enunciado. Nesse caso aqui, letra C. Homem de 68 anos, então prova de Enário, tem muito casinho no enunciado, é normal, tá? Homem de 68 anos internado na neurologia com queixa de perda de olfato, começou essa perda de olfato há cerca de 3 meses. Relata que notou uma diminuição gradual da capacidade de detectar cheiros, evoluindo para ausência total. A anosmia é a designação que se dá à ausência do olfato. Parosmia, alterações de odor, sendo a cacosmia, odor desagradável ou fétido, que seria o mais comum. Então, cheirar coisas que não têm cheiro ruim e sentir cheiro ruim naquilo, tá? Ocasionalmente, a anosmia, que é a ausência, né, do olfato, e a hiposmia, hipopouco, né, de uma redução da sensibilidade ao olfato, são sintomas e sinais que antecedem quais doenças? Olha a pergunta bem específica, né? O que você vai fazer para estudar para a Enária? Você vai pegar a alternativa A, vai estudar um pouquinho sobre essa doença, a alternativa B, vai estudar um pouquinho sobre essa doença, para que caso essa alternativa se transforme numa outra questão, você não tá por fora, tá? Letra A, doença de Graves, ela é uma doença autoimune aqui da tireoide, tá? Causa hipertireoidismo, não tem nada a ver com perda de olfato aqui. Então, vou colocar aqui tireoide, tá? A letra B fala síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan é uma doença genética que vai afetar lá o tecido conjuntivo, esqueleto, olho, cardiovascular, não tem relação com nada de olfato também, tá? Então, doença, tecido, conjuntivo. Beleza. Letra C fala em doença de Parkinson. Você sabia que a anosmia e hiposmia são sintomas frequentemente relatados com as doenças de Parkinson? Com doenças neurodegenerativas em geral, tá? Geralmente são sintomas motores, não motores, aliás, sintomas não motores de percepção precoce da doença de Parkinson. Então, a gente pensa no Parkinson diretamente no tremor. Claro, é um sintoma motor característico, não deixa de ser, né? Mas existem outras sintomatologias e condições não motoras. E essa ausência barra alteração, redução, né, da percepção do olfato, da função olfato, é uma característica não motor frequente dentro dessa doença. Então, se você não sabia, estuda um pouquinho de Parkinson, porque não é a primeira questão que essa banca pede, tá? Então, doença de Parkinson, fazendo aqui o check. Letra D fala síndrome de Asperger. Essa síndrome, ela tem tudo a ver com o transtorno do espectro autista, né? Autista, e também não se relaciona com o olfato. E síndrome de Tourette é aquela síndrome que a pessoa repete ali, né? É uma síndrome neuropsiquiátrica, inclusive, né? A pessoa tem aqueles tiques motores, né? Tiques verbais, vocais mesmo, né? Às vezes fala palavrão, repete, né? Frases assim, né? É um tique mesmo, tá? Ela não se relaciona com alteração de olfato também, tá? Então, vou colocar aqui só a palavra tique pra gente recordar, certo? Dica, estuda cada uma delas um pouco, tá? Reforça a de Parkinson e dessa forma você tá realmente estudando pro Enário. Letra C. Com o avanço tecnológico na área da saúde, particularmente a implementação de prontuários eletrônicos do paciente, chamado de PEP, cuidado para não confundir com profilaxia de exposição, não tem nada a ver, a gente está falando de prontuário aqui, tá? Com isso, a SAI tem se tornado mais ágil e eficiente, com certeza, né? Antes tudo manual, agora tudo eletrônico, muito mais fácil, né? A digitalização dos prontuários facilita a organização e o acesso rápido e seguro dos dados do paciente, contribuindo significativamente para a melhoria dos processos de cuidados. Sobre a implementação dessa tecnologia, ou seja, do tal PEP, vamos assinalar a alternativa correta, a letra A. O SAI, que é a nossa sistematização aliada ao prontuário, não permite mais segurança ao paciente? Não permite? É claro que permite. A segurança digital, desde que adequadamente aplicada, é benéfica ao paciente, né? Até porque as informações ficam muito mais bem organizadas, muito mais fácil de se localizar e etc. Agora, a questão de elevar custos para um hospital é uma questão relativa, né? Porque é um investimento importante na qualidade da assistência, inclusive. Então, essa daqui tá errada, principalmente com relação ao começo. Letra B, a adoção do prontuário não agiliza a documentação médica. Como não agiliza? Super agiliza, né? Até mesmo na SAI a gente consegue deixar ali alguns tipos de esqueletos já pré-montados para facilitar o preenchimento, para deixar tudo mais ágil, tudo mais legível. É excelente. Essa B também tá errado.
Letra C, a adoção do APEP, do prontuário, agiliza a documentação médica, mas não facilita a comunicação dos gestores com a Secretaria de Saúde. Gente, facilita toda e qualquer comunicação. Amém, tá? Errada. Letra D. Esse avanço garante que as intervenções realizadas sejam as mais apropriadas a cada caso. Ok, mas não agiliza de novo. Então, agiliza tudo, tudo bem? Vamos concordar com isso, você vai acertar a sua questão. É isso que você quer? Vamos concordar. A adoção do PEP agiliza a documentação e a comunicação entre as equipes e reforça a utilização de protocolos clínicos baseados em evidências científicas. Obviamente, aqui não tem nada para corrigir, a gente vai na letra E. Então, é útil, é benéfico, não é considerado um gasto e ela agiliza a comunicação, a escrita, ela facilita, ela moderniza a comunicação entre quaisquer profissionais, inclusive com a Secretaria de Saúde, ou seja, uma comunicação também administrativa, certo? Então, letra E. Essa questão foi anulada, mas a gente vai olhar o tema para você estudar. Na central de material e esterilização, os profissionais de enfermagem devem acondicionar os materiais já esterilizados e, para tanto, devem seguir as diretrizes estabelecidas para garantir que esses materiais permaneçam estéreis até o momento do uso. Ok, então tem que esterilizar e manter nessa condição, ou seja, a armazenagem desses materiais onde se já foi submetido ao procedimento é importantíssima. Considerando as normas da RDC 15, assinale a opção que indica a prática adequada para o acondicionamento. Então, vamos ver o que tem a ver, o que está fora. Calma que mesmo que você não saiba a RDC do pé à cabeça, você vai ter uma noção clara, porque tem umas gafes bem interessantes aqui, tá? Armazenar os materiais esterilizados em prateleiras abertas próximas ao chão. Pensa, tá? Veja, que às vezes se fala em prateleiras fechadas. Isso é uma grande discussão, inclusive na norma, tá? Mas olha, observa, próximas ao chão. Parece uma coisa coerente? Não parece, né? Essa exigência. Vou manter mais seguro e garantir a esterilização se eu armazenar próximo ao chão. Você consegue entender que temos um grande problema aqui? Tem mais poeira, tem outras contaminações? Claro que não, né? Então, não pode ser a letra A. Letra B. Utilizar embalagens perfuradas para garantir a ventilação. Se eu utilizar materiais, embalagens perfuradas, eu não estou garantindo ali o isolamento daquele item que passou pela esterilização, vai contaminar, então não pode ser. Letra C. Permitir o manuseio dos materiais esterilizados sem luvas para facilitar o acesso rápido. A sua mão está estéril? Claro que não. Eu vou botar a minha mão não estéril no material estéril porque eu estou morrendo de pressa? Não. Letra D agora. Manter líquidos esterilizados em contato com paredes. Gente, não pode ser. Ou outras superfícies não estéreis. Não, né? Não dá vontade de chorar. Armazenar os materiais esterilizados em prateleiras fechadas ao abrigo da luz direta e da umidade. Essa era a certa, ela foi anulada, e aí nas justificativas que eu conversei com alguns alunos, porque não dá para saber qual foi a argumentação de 2024 na hora, né, não tinha resolvido a prova, é que a prateleira não é aberta, não é fechada, a prateleira, ela tem essa característica de aberta, você vai colocar na prateleira um recipiente fechado, a escrita está confusa, então vamos ler o RDC 15, você vai rever esse conteúdo, a questão foi anulada, porque a discussão é, o recipiente daquele material estéril deve ser fechado, mas a prateleira não era fechada, a prateleira é essa característica, não é uma gaveta, entende? Foi essa discussão, por causa do texto mal escrito, a questão, de fato, ela foi anulada, mas veja como o resto da questão, da alternativa, ela fica coerente, né? Ao abrigo da luz direta, umidade, ou seja, não faz sentido, tá? Então foi a forma de escrever essa questão da prateleira ser fechada, não ser fechada. Então essa foi a discussão, anulou a questão, mas dá para ver que aqui a gente tem uma luz do que seria correto. Tudo bem? Uma mulher de 28 anos chega à sala de emergência em um trabalho de parto avançado. Devido à rapidez do progresso do parto, não foi possível transferi-la para a sala de parto. O bebê nasce rapidamente na sala de emergência. Mas, logo após o nascimento, a equipe. Ai, me falta uma vírgula na agonia. A equipe nota que o recém-nascido não está respirando e não apresenta batimentos cardíacos detectáveis. Então, nasceu, mas não tá bom ali o prognóstico, né?
Em recém-nascidos que recebem ressuscitação, se não houver o retorno da frequência cardíaca e todas as etapas da ressuscitação tiverem sido realizadas, o encerramento dos esforços de ressuscitação deverá ser discutido entre a equipe de saúde e a família. Tá, então vamos observar a pergunta que vai vir agora. Assinale a opção que indica, segundo a American Heart Association, um período razoável para essas considerações. Então, a American Heart discute e trata as diretrizes sobre toda essa parte de ressuscitação. Nós já conhecemos, né? Tanto do adulto quanto da criança. E quanto se coloca toda essa condição aqui, que faz parte das orientações da American Heart Association, e aí é decoreba, esse abandono, digamos assim, existe um tempo de fato, e a American Heart coloca como 20 minutos. Então, coloca que depois desse período, as chances de sobrevivência, né, do recém-nascido sem comprometimento neurológico grave são extremamente baixas. Então, é uma média, é uma estimativa, que foi exatamente esse ponto que a banca te cobrou, 20 minutos, tá? Claro que essa decisão de encerrar a reanimação é sempre um processo muito complexo, discutido ali entre a família, entre a equipe médica, mas existe esse valor lá, então foi cobrado exatamente conforme o protocolo. Grava aí 20 minutos, certo? 20 minutos. A alternativa é: uma paciente de 28 anos procura a unidade de saúde para realizar uma interrupção eletiva da gravidez. Ela está no início do segundo trimestre e tomou a decisão após exames que constataram anencefalia fetal, uma condição mega específica também, né? Após extensas consultas com seu parceiro, considerando fatores pessoais e de saúde, tomar a decisão de abortar. Durante essa consulta, a paciente expressa sentimentos de ansiedade e culpa. Não é fácil, né? Bom, considerando, eu entrando na história já, meu Deus. Considerando a taxonomia dos diagnósticos NANDA, assinale a opção que apresenta um possível diagnóstico. Então, a gente tem uma questão ali, né, ética muito pessoal, muita angústia, muita culpa, uma situação extremamente delicada, complexa, não é verdade? Então, é baseado nisso. Tá dizendo a pessoa está com febre? Não. Tá dizendo a pessoa está com dor? A pessoa está com dificuldade de respirar? Então, nenhum diagnóstico vai ter que trazer uma característica que não foi trazida aqui no enunciado. Tem que ser coerente com esse único texto que está aqui nos está apresentado. Tudo bem? Tá, então ela está numa situação emocionalmente complexa. Tomou uma decisão difícil? Tomou. É legalmente permitida no Brasil? É, por causa da anencefalia. Ok, tá? Agora vamos observar o que eu tenho aqui na letra A. O possível diagnóstico de enfermagem seria disfunção sexual. Alguma informação no texto fala isso? Não. Déficit de autocuidado? Tem alguma informação que fala isso no texto? Percebe? Essa não é difícil porque ela é muito direcionada, né? Letra C. Risco de sofrimento moral associado ao risco de conflito de decisão. Nossa, mas que nome é esse? Pois é, NANDA é um dicionário de diagnósticos, basicamente. Dá para decorar NANDA inteiro? Não. É muito importante ter um NANDA? É muito importante ter um NANDA. Eu consigo não ter um NANDA e fazer uma boa prova? Consegue, mas quando você tem um NANDA, é um livro que você não vai decorar, mas ia ser bem legal se você lesse um diagnóstico por dia. É sério, eu tô falando de coração, tá? Tem toda a parte inicial, que é bem complexa e cheio de definições importantes. Engula aquilo, tá no seu material. Com relação aos diagnósticos, sei lá, dois por dia. Leia. Ah, mas eu vou decorar. Não, mas você vai se familiarizando com os nomes, com a proposta, com os fatores relacionados, com a descrição. É uma coisa de contato. É algo que em 10 minutos você resolve, 5 minutos você resolve. E você vai passando por aquele material de forma que quando ele é abordado na sua prova, ele não vira um bicho de 7 cabeças para você. Você vai estar à frente do que pessoas que nunca abriram aquilo na vida, pode ter certeza, mesmo que você não tenha decorado, tá? No caso, esse diagnóstico é possível. Então, até a resposta ao nosso gabarito é a letra C. Olha a D. Risco de negligência unilateral. Aconteceu uma negligência? Não. Perfusão tissular cerebral ineficaz associada à mobilidade física prejudicada. Aonde que isso se encaixa? Com qual parte, pelo amor de Deus? Tudo bem? Não se encaixa. Então, a única que se encaixa é relacionado ao dado que está no enunciado, que é essa angústia que essa paciente está. Por causa disso, letra C. As serpentes que causam acidente e para as quais existem antivenenos presentes aos gêneros Botrops, que é a jararaca, urucutu, cruzeiro, etc, etc. Aí tem outro gênero citado, Lachesis, a surucucu. Aí tem outro gênero, Crotalus, que é a cascavel. Outro gênero, Micrurus, que é a coral verdadeira. Enfim, ele apresentou várias, né? Que apresentam presa inoculadora de veneno na região anterior
na boca. Ele só citou, ele só apresentou. Calma, não se desespera. Assinale a opção que apresenta as manifestações decorrentes do envenenamento por picada de jararaca. Ah, aí foi específico, sim, aí foi específico, mas toda aquela apresentação toda, você não precisava saber de tudo aquilo ali, tá? Bom, então pensa, vamos uma de cada vez aqui, tá? O veneno, né, botrópico, né, ele causa uma reação inflamatória intensa ali no local. Então, certamente eu vou ter ali edema no local da picada, eu vou ter dor, eu vou ter equimose, aquela mancha roxa, né? Sinal de hemorragia local ali, tá? O veneno, ele tem uma ação anticoagulante também, tá? Então, ele pode levar a sangramentos. Sangramentos não só locais, como sistêmicos, que é preocupante isso, né? Hemorragias nos órgãos vitais. Hemorragia, por exemplo, sistema nervoso central. É lugar de ter uma hemorragia ali? Não, né? Misericórdia, não é lugar, tá? Bom, essa daqui, pelo que a gente tá vendo aqui, não foi anulada, tá? Só para você se orientar aqui. Bom, por isso que a letra A está coerente. São pontos relativos a características gerais dessa picada, tá? Observa aqui na letra B. Eu tenho aqui alguns sintomas neurológicos, como borramento visual, anisocoria. Anisocoria é quando as pupilas apresentam tamanho diferente, tá? Essas características, a pitose palpebral é muito, muito típica quando eu tenho a cascavel, tá? Aqui que eu tô perguntando é a jararaca. Caraca, então quer dizer que ele perguntou um pouquinho de cada uma? Sim, mas se você soubesse de uma dessa, no caso, que é o alvo da questão, muito provavelmente você já iria seco aqui. Quando a gente não sabe exatamente dessa, é claro que conhecer as outras também nos ajuda a fazer uma exclusão, né, de alternativas. Questão difícil? Questão difícil. Uma prova vai ter questões mais difíceis, outras questões médias e algumas dadas, né, pela mamãe. Então, essa não é dada pela mamãe. De coração, capiroto veio aqui, inspirou essa questão aqui, porque ela é muito específica, né, ela é cheia de detalhes. Então, a letra B, ela tá é, ligada a cascavel. Coloco aqui? Melhor, né? Tá. Grava, pitose, borramento visual, característico, porque aí você não vai decorar tudo, você vai decorar duas, três características de cada uma, vai ficando muito mais fácil, né? A letra C fala em pitose, paresia, insuficiência respiratória. Essa paresia, né, parestesia, que é um formigamento, digamos assim, ou seja, veja que eu tenho uma manifestação paralisante. Essa paralisante, essa característica paralisante, ela é muito característica da coral verdadeira, tá? Apesar de também ter a pitose, veja que ela paralisa músculos, como dá a insuficiência respiratória, ela paralisa o diafragma. Importantíssimo isso aqui, né? E gravíssimo também, tá? Então aqui a gente tem uma característica da coral verdadeira, por exemplo. A letra D, é a D que a gente tá? A letra D fala em eritema, né? Pode ocorrer em picada de jararaca, como a gente viu ali no local, né? Mas aí eu tenho parestesia, né? Diplopia, que não é característica, insuficiência respiratória, né? Pode ser tanto característico da cobra da letra B quanto da letra C. Percebe que aqui tá misturado? E a letra E também fala em borramento visual. Ó, o sangramento, a questão do sangramento pode ser importante pela questão hemorrágica, vai, digamos assim. Mas veja que eu tenho tetania. Tetania é a cara da jararaca. Desculpa, não é a cara da jararaca porque ela traz essa contração muscular desenfreada e involuntária que a gente nem citou, percebe? Então, o que eu tenho de característica na jararaca? Hemorragia, dor local, edema, tal. Hemorragia. Hemorragia é a palavra-chave, tá? Veja que eu tenho aqui na letra E, que é o que a gente estava, né? A mistura do que eu tenho aqui da cascavel, como a gente viu, né? Borramento visual, a gente já tinha visto essas características, misturando com sangramento anal, que é uma manifestação hemorrágica, mas aí já mistura com a tetania também. Então aí fez uma mistureba, tá bom? Então, letra A, para essa questão mais difícil, vale a pena decorar dois ou três de cada acidente. Paciente de 68 anos é admitido para substituição de válvula aórtica. Antes da cirurgia, passou por uma série de exames, recebeu instruções detalhadas sobre o procedimento. Durante a internação, a enfermeira utilizou a lista de verificação de segurança cirúrgica e seguiu os protocolos. Então, a gente está falando de segurança do paciente, que além das coisas bem gerais, né, que estão no programa, que estão na RDC 36, eu tenho também a parte cirúrgica com algumas características, que de fato é essa tabelona aqui. Provavelmente você se lembra disso na aula. Eu tenho ações de verificação da segurança cirúrgica antes da indução anestésica, antes da incisão e antes do paciente sair da sala de operação, tá? É bem importante essa tabela, ela é muito, muito explorada por todas as bancas, certo? Mas vamos ver a pergunta, né? A gente nem leu a pergunta. Eu já fui me precipitando aqui.
Tá. No entanto, no pós-operatório, o paciente apresentou sinais de infecção no local da incisão, levando uma investigação sobre as possíveis falhas. Quando você olha aqui nessa grande tabelona, veja, vamos lá. Eu tenho o sítio demarcado, tenho algumas confirmações, eu tenho a verificação se tem alergia, se tem risco de perda sanguínea, mas olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho a profilaxia com antimicrobiano na última hora antes da cirurgia. Então, como está relacionado com a infecção, claro que essa bate muito. Veja, não foi um processo alérgico, não foi uma questão de paciente mais sujeito à aspiração, não houve perda sanguínea, não se esqueceu nenhum instrumental dentro do paciente, nenhuma compressa. Percebe que algumas coisas não tem como ser falha nesses outros itens, porque não se relaciona, né? Agora, quando eu venho para essa questão da infecção e eu vejo que na lista se fala do antibiótico, interessante, né? Olha a letra A. Realizar a profilaxia antibiótica de forma adequada. Pronto, é aqui a nossa resposta. Olha B. Limitar a comunicação entre a equipe cirúrgica. Para evitar distrações. A equipe cirúrgica precisa se comunicar, né? Sempre que necessário, a comunicação é tudo de bom. Manter o paciente em jejum prolongado para reduzir o risco de complicação. Eu estou pensando numa infecção aqui, eu não estou pensando numa aspiração, né? Evitar a utilização de dispositivos de monitoramento contínuo. Evitar não, eu preciso monitorar esse paciente. Não tem como. Aumentar a dose da anestesia. Eu posso ter uma depressão respiratória, dependendo se ultrapassar, né, da dose adequada e tolerável daquele indivíduo. Então, a única que está relacionada com a questão da infecção é a nossa letra A. Para a prevenção e controle eficazes de câncer de colo de útero, a OMS enfatiza a importância de uma estratégia abrangente que incorpore as ações preventivas ao longo da vida de uma pessoa em um enfoque multidisciplinar, tá? Além da vacinação contra o HPV em meninas com idade entre 9 e 14 anos, detalhe, né? Agora é meninas e meninos, né? E fora o grupo especial também. A OMS recomenda também o quê? É isso que a gente vai ver aqui, ó. Alternativa por alternativa. Para variar, eu tenho até a letra E. Opa, a letra A ficou aqui, né? Eu achei que fosse dar para ficar naquela outra página. Então vamos lá. A letra A fala educação sobre práticas sexuais seguras, incluindo o adiamento da atividade sexual. Veja, além da vacinação, que de fato ela é importante, quando eu adio, né, a questão da atividade sexual, eu também adio o contato com o HPV. E educação sexual vai complementar a questão da vacina, porque tanto que ele fala além da vacina. Então a letra A não tem erro algum, né? Eu estou favorecendo aqui a prevenção da patologia citada no enunciado. A letra A é coerente. Olha B. Vacina para mulheres sexualmente ativas a partir de 60 anos? Não, idealmente seria receber essa vacina antes do início da atividade sexual, né? Inclusive aqui a gente poderia até falar de Papa Nicolau associado, no entanto agora, né, a detecção de cara, né, do agente oncogênico mudando todo o critério de prevenção de câncer de colo de útero em vigor e tá tudo certo, mas não é o foco da nossa questão aqui, mas obviamente a letra B tá desconexa, né? Vacina para mulheres não sexualmente ativas entre 10 e 15 anos. Não, né? A gente viu a questão da vacina de 9 a 14 anos, que já foi citada no enunciado, a gente sabe que é para meninos e meninas, no entanto, está escrito lá além da vacina, né? Além da vacina, ele quer outra coisa. Venda irrestrita de preservativos. Gente, é só pegar, né? Preservativo não precisa nem vender, tá? Gratuitamente sendo distribuído. A letra D também já não nos cabe. Vacina para mulheres sexualmente ativas a partir de 55 anos. Isso é coerente? Não, né? A vacinação geralmente é indicada para pessoas mais jovens. A gente tem a questão do rastreamento também, né? Que está em mudança, inclusive. E eu tenho associado a isso a vacinação de grupos especiais. E aí sim sairia dessa faixa mais precoce, né? Pré-relação sexual, muito provavelmente, tá? Então, letra A é a nossa melhor resposta. De acordo com pesquisadores da Johns Hopkins University School of Medicine, mais de 250 mil mortes anuais podem ser atribuídas a falhas médicas. Esse cenário destaca a urgência global sem aperfeiçoar os métodos de assistência, incluindo a enfermagem. Tá? Sobre a SAI, reconhecida como crucial para minimizar erros e melhorar a qualidade do atendimento ao paciente, assinale a alternativa correta. Letra A, a SAI
Reduz a interação pessoal entre enfermeiros e pacientes. Como que reduz-se para fazer a SAI? O enfermeiro vai, aborda o paciente, aplica uma entrevista, exame físico, aplica protocolos. Não, não reduz, né? Ele está totalmente envolvido com o paciente, grupos, família. Não pode ser a letra A. Letra B. Foca no aumento da quantidade da documentação necessária, resultando na melhoria dos resultados. A gente está focando na qualidade, não no tanto de documentos levantados. O foco não é registrar mais coisas, mas trazer qualidade, coerência e evidência científica na assistência. Letra C. Aumenta a eficiência no atendimento ao exigir que enfermeiros gastem mais tempo com o computador do que com o paciente. Posso pular essa? Obrigada. D. Pode diminuir erros por meio da padronização de procedimentos. Opa, aqui sim, né? Com cuidados de acordo com as melhores práticas. Não é padronizar ao ponto de não individualizar um cuidado, mas ter à mão, à disposição, sempre a dica do que é a melhor evidência possível para aquele paciente, voltado àquela característica. Então, aqui a letra D, ela fica muito mais dentro do que se pede. É benéfica para todos os profissionais de saúde. Aqui a gente pode parar porque é a sistematização da assistência de enfermagem, não é uma atividade multiprofissional, tá? Então, letra D. Os pacientes nos estágios 1 a 3 da doença renal crônica geralmente não manifestam sintomas. Já os estágios 4 e 5, eles desenvolvem sintomas como anemia e acidose metabólica. A respeito da classificação das intervenções de enfermagem, grava essa palavra, intervenções é igual a NIC. E da classificação dos resultados de enfermagem, resultados é igual a NOC, utilizadas para otimizar o manejo dos pacientes com doença renal crônica em estágios avançados, assinale a alternativa correta. Tá. Letra A, presta atenção aí. Então, lembra? NIC, intervenção, NOC, resultados. Letra A, NIC e NOC são ferramentas de diagnóstico? Não, diagnóstico nós temos, por exemplo, a padronização por Nanda. Letra B, são úteis para determinar diagnósticos médicos? Piorou, a gente nem está falando de diagnóstico médico, né? Letra C, são diagnósticos médicos? D, as classificações não podem ser usadas em estudos clínicos. Como não podem, né? E no final ainda coloca, NIC e NOC são utilizados para estabelecer diagnósticos médicos. Como a pessoa cismou, né? E letra E, as classificações, essas duas, são efetivas para guiar intervenções de enfermagem e intervenções e avaliar os resultados. NIC, intervenção, NOC, resultado. Imagina que gravando essas duas palavras-chave, você mata uma questão do Enare com facilidade. Fazer prova de concurso é estudar, obviamente, saber o máximo possível daquele contexto, tema, doença, assunto, lei, não importa, e ter uma malícia de concurso, entender aquilo que é relevante e suficiente para você matar a questão, certo? Então, letra E. Ou E. Eduardo, 45 anos, admitido na enfermaria da clínica médica, queixa-se de desconforto abdominal e sensação de plenitude pós-refeições. Nega perda de peso, febre ou sintomas sistêmicos, mas mencionou uma sensação de pressão no abdômen esquerdo que piorava após as principais refeições. Aí ele vai falar de um espaço, olha só, presta atenção. Durante o exame físico, o enfermeiro notou uma distensão abdominal visível ali no espaço de Traube. O espaço de Traube é uma área anatômica ali no quadrante superior esquerdo. Quadrante superior esquerdo. No geral, o esperado é que na percussão ali a gente tenha um som timpânico, tá? Então, a presença ali do estômago cheio de gás, normal, timpânico, tá? Mas quando tem uma diminuição dessa ressonância timpânica, ou tem ali uma massa palpável, né, não móvel, geralmente sugere o quê? Que tem ali um órgão ocupando esse espaço, e geralmente esse órgão que está ocupando esse espaço é o próprio baço, né? Então altera totalmente o som da percussão, tá? Então ali se fala da massa encontrada nesse local. Legal. A palpação
revelou consistência firme e não móvel, sugestiva de, pronto, né? Sugestiva do baço. O baço está localizado nesse quadrante quando ele está aumentado, ou seja, quando tem uma condição de esplenomegalia, ou seja, baço aumentado, ele se estende ali mais para frente, mais para baixo, ocupa esse espaço de Traube nesse quadrante superior, diminui o timpanismo, que é o normal desse espaço, e traz essa sensação de plenitude incômoda ao paciente. Grava esplenomegalia enquanto diagnóstico possível dessa resultado, interpretação desse exame físico, certo? Letra A. Um paciente de 68 anos com déficit auditivo e visual foi admitido no hospital com quadro agudo de dor abdominal intensa e febre. Sempre um casinho aqui no Enare, não tem como escapar, né? Após a avaliação clínica e os exames de imagem, o paciente foi diagnosticado com câncer de intestino. Então, diagnóstico fechado aqui. A equipe médica decidiu pela intervenção cirúrgica de emergência que foi construída uma colostomia descendente sigmoide. Tá bom, colocou que tá escrito qual foi o procedimento e em que região que está. Nos casos de impactação fetal com uma colostomia descendente sigmoide, os dedos podem ser usados para quebrar as fezes por meio do estômago, seguindo de limpeza de irrigação. Isso não é uma pergunta, é uma condição. As contraindicações desse procedimento incluem, veja, se eu colocar o dedo no estômago, né, buscando quebrar esse fecaloma, eu tenho ali um risco de o quê? De discrasia sanguínea. Paciente que tem um risco aumentado de sangramento, né, doenças que afetam a coagulação, qualquer distúrbio hemorrágico, eu tenho esse risco de acontecer esse fato, né, adverso, hemorragia. É um risco real, presente, depende da condição de base desse próprio paciente. Nesse caso, esse procedimento seria contraindicado. Então, uma das alternativas vai trazer essa informação, as demais, aquela viajada total. Por exemplo, hipotiroidismo, uso de hipoglicemiante. Então, aqui a letra C nos traz algo totalmente coerente, né? Com a hemorragia. Casos de hipotireoidismo de novo e casos de hipertricose auricular. Hipertricose, aumento de pelos na orelha, seria uma contraindicação para quebra de fecaloma. Parece aquelas questões de raciocínio lógico, né? Maria é bonita, João tem um carro, o que Joana comprou na feira? Para mim é a mesma coisa, tá? Letra C. Maria, 65 anos, história de depressão maior, resistente ao tratamento, apresenta-se com sintomas graves e incapacitantes. Diagnosticada com depressão maior aos 30, nos últimos 6 meses experimentou uma piora muito grande dos seus sintomas depressivos, incluindo anedonia, insônia severa e pensamentos suicidas, tá? Devido à gravidade dos sintomas, a falta de resposta aos tratamentos e ao risco iminente de suicídio, a equipe psiquiátrica decide que Maria é uma candidata apropriada para eletroconvulsoterapia. Essa ECT, ela é realizada sempre grava, né? Obviamente, sobre anestesia geral, né? Ou sedação, que seja. Existe monitoramento frequente ali do paciente, como oximetria, eletrocardiograma, e aí é aplicado o impulso ali, o eletrodo na cabeça mesmo, né? Então, ele induz o quê? A uma convulsão, claro, controlada, breve, não é sentida pelo paciente, e após o procedimento, leva para recuperar e retorna para casa no mesmo dia. Isso é considerado, sim, paciente com depressão maior, caso refratário, que não responde ao tratamento e etc. Claro, avaliação individual da situação. Fato é que todo procedimento tem as suas contraindicações. E imagina, as coisas são testadas na gestante? Não são. Será que isso aqui faz mal para a gestante? Testado. Então, em geral, é uma contraindicação procedimentos mais agressivos, tal como esse, para gestante. Isso não vai ser testado nunca, concorda? Então, aqui nas alternativas, a gente busca exatamente uma contraindicação. Ó. Não há contraindicação absoluta, mas devem ser avaliados os riscos e os benefícios nos casos de. Aí aqui é a própria letra B, gravidez de alto risco. Então, a depender do tanto, né, que a depressão maior está colocando em risco aquela pessoa, mulher, homem, enfim, né, barra gestação, então a gente está falando de uma mulher aqui,
e o quanto a eletroconvulsoterapia é um risco para ela, para o seu neném, etc. Percebe? Então, é uma prática não habitual na gestante. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é uma contraindicação absoluta, mas não é uma prática. Então, existe ali uma avaliação individual e um afastamento de cara dessa possibilidade. Então, nós temos aqui uma contraindicação, nem que seja relativa. As outras questões não se relacionam em nada enquanto contraindicações a esse procedimento, certo? Letra B. Legalmente, o enfermeiro é o responsável pela sistematização da assistência de enfermagem e cuidado de maior complexidade ao paciente em risco de vida, o que exige uma sólida base de conhecimentos. O coma é um estado de inconsciência habitualmente prolongado, do qual o paciente pode ou não emergir. Esse estado de inconsciência não pode ser revertido por estímulos externos comuns, critério que torna possível distinguir o coma do estado de inconsciência do sono fisiológico. Então, eu não estou acordando o paciente, eu não consigo acordar o paciente, né? Chamando, por exemplo, não dá? Sobre este caso, assinale a opção que trata do instrumento que avalia alterações do nível de consciência. Então, mesmo que ele entre na história do coma, veja, alteração de nível de consciência, qual é a escala que a gente utiliza aqui? Letra A fala em Braden. Braden tem a ver com lesão por pressão. Letra B fala em Glasgow. Glasgow é uma ferramenta que é utilizada por vários profissionais que trata exatamente do nível de consciência. Lembra que eu tenho a abertura ocular, eu tenho a resposta verbal, eu tenho a resposta motora, eu somo esses dados e depois eu reduzo da avaliação pupilar que eu obtenho, se responde, a pupila responde ou não ao estímulo luminoso. Então, a escala de Glasgow se relaciona totalmente com a avaliação da consciência. A pontuação geralmente é de 3 a 15, enfim, tá? A letra C fala escala de Aldred e Crowley, que é essa escala, ela avalia a recuperação do paciente pós anestesia geral, então vou colocar assim, ó, pós anestesia. Então, geralmente na RPA, etc, né? A escala de AVC do NIH é utilizado para avaliar a gravidade do AVC, gravidade do AVC. E a última, né, a escala de Haas, que é comum até, né, de ser citada em prova, ela avalia o nível de agitação ou sedação, mas é utilizado lá na terapia intensiva, tá? Então, avalia a sedação na UTI. Então, aqui a única, e veja que ele nem perguntou como se aplica, quais são os parâmetros, a pontuação, que seria uma questão difícil também de ele descrever o paciente, a pontuação, ele quer saber a pontuação referente à característica da abertura ocular, a característica da resposta a essa, a resposta àquela, te obriga a decorar. Mas é importante decorar, porque já caiu em outras provas. Então, a atenção destaca aqui nessa questão a necessidade de você ter conhecimento, domínio da escala de coma. Tudo bem? Letra B. Durante um plantão de emergência, a enfermeira registrou no prontuário eletrônico que fala do paciente Marcelo, 65 anos. Ele se encontra com fala arrastada, lenta. Ele parece estar falando meio fanho pelo nariz. Diante dessa situação, a enfermeira utilizou o termo disartria para caracterizar essa alteração na articulação de fala do paciente. Disartria é um distúrbio de fala mesmo, né? Então, fraqueza, paralisia ali da coordenação dos músculos para falar e fica essa fala arrastada, nasalada, enfim. E os nervos cranianos responsáveis pela inervação do músculo da face, da língua, da faringe, da laringe, que tem a ver com a articulação da fala, a gente tem esses aqui, ó. Eu tenho o nervo facial. O nervo facial é o 7, número 7, controla essa expressão facial da boca, etc. Eu tenho outro nervo que é o glossofaríngeo. Glossofaríngeo, o número por número é o número 9, vai atuar ali na faringe, né? Ajuda na deglutição, articulação do som também. Eu tenho o nervo vago é o 10, tá? Ele inerva esses músculos da laringe, da faringe também para produção vocal. Eu tenho o nervo hipoglosso, parecido com o de cima, né? Só que esse aqui é o 12, tá perto, né? Controla esse hipoglosso, glosso de língua, né? Controla os movimentos da língua, que precisa articular as palavras. Então, a lesão em qualquer um desses nervos vai atrapalhar muito a articulação e resulta isso na tal disartria. Fechado? Então, veja, são os nervos espinais, ciático de perna, misericórdia, né?
Craniano, não, então tá aqui, craniano 3, né? Não, ele tá aqui. É um conjunto de alterações, é um conjunto. 7, 9, 10 e 12. Grava porque é pontual, vale a pena e pode cair de novo de forma parecida a letra E. Paciente, 81 anos, com histórico de hipertensão arterial e infarto prévio, é admitido na unidade de emergência com queixa de dispneia progressiva nas últimas 2 semanas. Relatou falta de ar em ortopneia, ou seja, quando, né, altera a posição, e que em episódios de dispneia paroxística noturna, obrigando a sentar para respirar melhor. Então, ortopneia, o paciente está deitado, não respira, ele levanta, ergue o corpo, ele consegue respirar melhor, tá? Na avaliação cardiopulmonar, a enfermeira registrou estertores, ritmo cardíaco regular, mas tinha galope em B3, ecocardiograma dizia que a ejeção do ventrículo esquerdo não estava boa, dilatação do ventrículo esquerdo, bababá, bababá. Tá, mas qual que é a pergunta de fato? O plano de cuidados de enfermagem devem ser direcionados para evitar que o paciente evolua com qual tipo de choque? Veja, o coração está funcionando bem? Parece que não. Com essas alterações todas, você concorda que um bombeamento dele ele está comprometido? Então, quando o bombeamento não é suficiente para atender às necessidades do corpo, veja, histórico de AM, fração de ejeção reduzida, dispneia, estertor, galope, pô, tem uma falha grave aqui da função do bombeamento. E qual é o tipo de choque que é uma falha da bomba? A falha da bomba a gente tem aqui no choque cardiogênico, choque cardiogênico. Simples, então perceba que não é um fator alérgico, não é um fator de volume, é um problema na bomba, na contração, em toda a questão de funcionamento cardíaco, portanto, letra C. As comissões de controle de infecção hospitalar foram instituídas por lei a partir de 88, com a Portaria 2616 do Ministério da Saúde, juntamente com a criação do Programa de Controle de Infecções Hospitalares, que consiste em um conjunto de ações desenvolvidas para reduzir ao máximo possível a incidência e a gravidade das infecções hospitalares. Presta atenção que eliminar as infecções hospitalares é meio impossível. Então veja que ele coloca uma meta aqui realista, né? Bom, qual é a pergunta em si? Tá aqui, assinale a opção que fala dos 2 tipos de componentes da CCH. Você sabia que isso já foi questão de discursiva? Olha só a importância de se estudar isso. Nós estamos falando da portaria 2616 de 98 do Ministério da Saúde que regulamenta esse tema, tá? Quais são os membros aqui, os componentes, né, que ele diz? Eu tenho os membros executores. Os executores, olha o nome, são os profissionais que atuam diretamente na atividade mesmo do controle de infecção. O enfermeiro, o médico, se dedica ali, né, o seu tempo de serviço para as ações diretamente ligadas a PCH. Dia a dia. Mas eu tenho outros tipos de membros. Eles se chamam membros consultores. Aqui sim, os membros consultores, eles são profissionais de várias áreas da saúde. Eu posso ter o farmacêutico, posso ter o microbiologista, eu posso ter o administrador hospitalar. Ele não está atuando de forma diretamente executando as ações, eles são suporte técnico, eles apoiam as decisões, eles fazem consultoria dessas decisões, tá? Resumidamente, lógico, tá? Então, quais são os 2 grupos, os 2 membros, enfim, os executores e os consultores. Letra C, não tem o que se discutir aqui. Paciente, 8 anos, foi trazido ao pronto-socorro por seus pais após ser picado por um escorpião no quintal de casa. O incidente ocorreu enquanto a criança brincava descalça na grama. Então, assim como questões de acidente ofídico, a gente tem também aqui acidente com escorpião. A Inari gosta disso, vale a pena estudar. A picada foi no pé esquerdo. Os sintomas iniciais são dores imediatas e às vezes o entorpecimento ou formigamento na região afetada. Em geral, o edema é ausente e há poucas alterações cutâneas, mas o que eu quero saber aqui são os sintomas mais graves comuns em crianças. Picada de escorpião é emergência médica? Sim, é emergência médica. Eu vou ter dor local? Eu vou ter dor local, mas eu tenho preocupação muito com a parte sistêmica. A minha preocupação envolve a toxicidade sistêmica. Isso é bem importante, tá? Porque tem vários sintomas que podem aparecer aqui: sintomas neurológicos, sintomas cardiorrespiratórios, sintomas gastrointestinais e etc, tá?
Então, o que eu posso ter no geral? Veja, eu posso ter espasmos, eu vou até colocar direto aqui na alternativa, né? Eu posso ter espasmo, então ação do veneno ali no sistema nervoso. Eu posso ter cialorreia, que é cialorreia? Essa produção de saliva enorme, estimulação do sistema nervoso autônomo também. Eu posso ter diaforese, que é esse suador intenso, né? Eu posso ter outros, eu posso ter, além da letra C, eu posso ter agitação, eu posso ter ataque cardia, taquicardia, eu posso ter hipertensão, eu posso ter vômito, tá? Eu posso ter várias dessas outras possibilidades aqui, tá? Até insuficiência respiratória também. Agora, olha as outras, né? Então, a tetania não aparece, a anúria não. Aqui novamente, ó, poliúria e anúria, ficou até contraditório, né? Aí, de novo, falando em pitose, a gente nem citou pitose, percebeu? Então, grava, espasmo, muita salivação, muito suor, taquicardia, vômito, agitação, além da parte local da dor intensa. Para essa questão aqui, letra C. O efeito fundamental no choque é a perfusão reduzida nos tecidos vitais. Quando a perfusão declina e o fornecimento de oxigênio para as células é inadequado para o metabolismo aeróbico, as células alternam-se para o metabolismo anaeróbio, com maior produção de dióxido de carbono e lactato. A função celular declina e, se o choque persiste, ocorrem lesões celulares irreversíveis e até a morte da célula. Além do estridor, aí eu posso evoluir, né? Choque anafilático, ele está dando aqui uma descrição da condução desse choque anafilático. Aí ele continua. Além do estridor, dispneia, sibilos e hipotensão, a sintomatologia do choque anafilático inclui. Então, o choque, quando falar em choque anafilático, lembra da palavra-chave alergia. Alergia grave que vai afetar vários órgãos, vários sistemas do corpo, sistema circulatório, sistema respiratório, sempre, tá? E quando afeta o sistema respiratório, é estridor, é dispneia, é sibilo, é comprometimento grave mesmo das vias aéreas, tá? Dá uma olhada aqui na letra C. Eu tenho broncoespasmo e edema das vias aéreas superiores. É muito importante. Não é o edema dos membros inferiores, não é a alteração da comissura labial da boca. Percebe aqui? Não é a sonolência, não. É fecha as vias aéreas, choque anafilático. Pensa na pessoa que é mega alérgica a camarão, come camarão e começa a tossir, a língua fica completamente edemaciada, enche a garganta, laringe, aí começa estridor, obstrução completa das vias aéreas. Posso ter hipotensão? Posso junto depois ter hipotensão, mas essa parte das vias respiratórias é muito gritante, você deve memorizar. Por isso, letra C para esta questão. Há mais de 30 anos, Spalding elaborou um sistema de classificação de instrumentos e itens para assistência do paciente de acordo com o risco de infecção que estava envolvido. Então, ele classificou os itens em críticos, semicríticos e não críticos. Quando eu falo em item críticos, é aqueles que entram em contatos com o quê? Com tecidos estéreis, tá? Ou corrente sanguínea, no caso, né? Então, tem que ser esterilizado obrigatoriamente, né? Bisturi, agulha, catéter, implante, enfim. Quando eu falo em semicrítico, eles entram em contato geralmente com mucosa intacta, tá? Então, mucosa do trato gastrointestinal, mucosa respiratória, né? E eles, ou pele não íntegra também. Geralmente é a mucosa que aparece nos exemplos, mas pode aparecer pele não íntegra. E eles precisam de desinfecção de alto nível, tá? Alguns a gente tem condições de fazer desinfecção de médio nível, mas é uma particularidade. Mas eu tenho aqui os não críticos, e os não críticos entram em contato com a pele íntegra do paciente. Então, eles precisam de desinfecção de baixo ou médio nível. Então, vou colocar a palavra-chave aqui, pele íntegra, certo? Bom, o que ele quer? Ele quer o semicrítico, bisturi e agulha, crítico, agulha, crítico. Camas e travesseiros, não críticos. Catéteres e implantes, críticos. Endoscópios, espéculos, é contato com mucosa. Contato com mucosa, semicrítico, coerente. Portanto, a alternativa C. E. A alternativa é. Paciente 60 anos admitido na UTI depois de sofrer um infarto diafragmático. Devido à gravidade do quadro clínico, foi intubado para garantir a ventilação adequada. Durante a avaliação diária, a enfermeira notou que o paciente estava com aumento da resistência das vias aéreas, sibilos, dificuldade respiratória
E dentro da autonomia da enfermeira, assinale a alternativa que indica a ação mais adequada para o manejo do tubo orotraqueal e manutenção das vias aéreas desse paciente. Vamos olhar as possibilidades aqui. Letra A fala em aumentar a sedação. O enfermeiro ele pode aumentar a sedação? Por acaso vai resolver o acúmulo de secreções? Não vai até deprimir, né? A questão da tosse, então não pode ser. Letra B, aspirar as secreções. Aí sim, tá dentro da competência, né? Porque tá claro ali o acúmulo de secreções, aumento da resistência das vias aéreas, sibilos audíveis, etc. E a aspiração é uma intervenção padrão da enfermagem coerente para manutenção dessa permeabilidade. Então, letra B, bate, né? Agora, a letra C, ajustar a profundidade do tubo. A enfermeira pode? Não. Administrar broncodilatadores por meio do tubo para aliviar os sibilos, no caso. Veja, embora, né, os broncodilatadores, eles podem até ser necessários para tratar broncoespasmo, não é a primeira ação e muito menos está dentro da sua competência. A competência nessas opções é a própria aspiração. Interromper a ventilação mecânica. Eu vou infartar aqui. Claro que não, né? Letra B. Mulher de 24 anos é atendida pela enfermeira da UBS, relatando histórico de prurido intenso na região vulvar, acompanhado de corrimento vaginal espesso e branco com a dor leve. Relata desconforto durante a micção e dor nas relações. E aí tá na cara aqui a presença de Candida albicans, né? Isso é clássico aqui, a tal candidíase na mulher por N motivos. N ao quadrado, respirou Cândida, é assim, né? Resultado da cultura de amostra confirma a presença, o que é ótimo, fechado aqui o diagnóstico. Mas a questão, ela quer saber sobre os fatores de riscos. Bom, a Cândida é um fungo que vive normal na flora vaginal? É normal, mas ele pode desequilibrar com as bactérias locais? Muito. E nesse desequilíbrio está, por exemplo, a questão hormonal. Então, os níveis hormonais, eles afetam esse equilíbrio, tá? Então, por exemplo, o estrogênio, né? O estrogênio, ele pode estar elevado quando? Gravidez, terapia de reposição hormonal, uso de contraceptivo oral, isso tudo aumenta estrogênio, aumenta o risco do crescimento desse fungo. Por quê? Porque o estrogênio ele faz com que as células da mucosa vaginal elas produzam um pouco mais de glicogênio. E ó, o glicogênio é o McDonald's da Cândida, tá? Então o estrogênio piora a Cândida, aumenta o risco. É um fator de risco? É um fator de risco, tá? Vamos ver aqui as alternativas, né? A letra A, condições associadas a níveis elevados de estrogênio, como o uso de contraceptivos orais. De cara é a nossa resposta, tá? Aí eu tenho letra B, falando em condições de níveis elevados de atividade física ou até mesmo isolamento social. Veja, atividade física, exposição ao sol, isolamento social, dieta, não é fator de risco direto. Pode exercer uma certa influência do tipo atividade física, a pessoa fica mais suada e fica mais úmido, ou a dieta, algo que favorece. Ok, mas não é um fator direto, inclusive para essa vulvaginite, né, com cândida, etc. Então a letra B e a letra C não são as melhores respostas. A letra D fala assim: condições associadas ao preservativo, etc. O uso do preservativo até ajuda, né, em prevenir infecções sexualmente transmissíveis e não é fator de risco para candidíase. Letra E fala aumento de testosterona, também não está alterando o pH vaginal, certo? Então, nem D nem E, letra a melhor resposta. A fase pós-operatória imediata, cuidado para não confundir imediata com mediata, né? Imediata, essas são as 24 horas, ou pós ou prévia, né? Depende se é pré-operatório imediato ou pós-operatório imediato, mas é 24 horas para um lado ou para o outro. Imediato é antes ou depois desse período, tá? Refere-se ao período que começa imediatamente após a conclusão de uma cirurgia e se estende nas primeiras 24 a 48 horas. Super controverso isso aqui, tá? As 48 horas, apenas algumas referências, maioria 24 horas. Mas segue aqui comigo. Esse período é crucial para a recuperação inicial do paciente, pois envolve monitoramento intensivo, a gestão de respostas fisiológicas e as possíveis complicações que podem surgir devido ao procedimento cirúrgico, como choque hipovolêmico. Então, é possível ter um choque hipovolêmico pós-cirurgia? É possível, né? Um sangramento ou algo assim. Mas o que ele quer saber que a gente nem descobriu ainda? Ele quer saber o seguinte: assinale a opção que indica os sinais clássicos de choque hipovolêmico. Quais são os sinais que, obviamente, ali eu olho para o paciente, eu percebo, né? Olha, avalio o paciente, eu percebo que está hipoperfundindo por falta de volume, né? Por choque.
A letra A fala pulso filiforme, poderia até ser agora poliúria não, né? Poliúria tem que ser ao contrário, poderia ser a redução da urina e não o aumento. Se eu tenho pouco volume, né? E também disartria, né? Dificuldade na fala não é o sinal clássico disso, né? Então, a letra A não. A letra B fala novamente poliúria, então tira da sua frente. A letra C fala em hipertensão, né? Teoricamente, eu posso ter uma reação imediata ao pouco volume, né? Aumentar a frequência, etc., mas não vai chegar a dar uma hipertensão. Eu vou ter uma hipotensão com o passar do tempo, né? Então, exatamente o oposto aqui. Eu quero tentar compensar, né, com uma taquipneia, no caso, não bradipneia, e eu tento, e no final eu acabo tendo uma hipotensão de praxe, porque eu não tenho perfusão adequada, não tenho volume mais, né? A letra D fala pressão arterial baixa, icterícia e urina diluída. Icterícia, nada a ver. Urina diluída quer dizer mais líquido? Não, também é o contrário, eu tenho pouco líquido. Agora, olha, palidez, hipotensão e diminuição do débito urinário. Agora, né, o rim recebe menos sangue, faz com que produza menos urina, né? Inclusive, é um risco aqui de insuficiência renal aguda, mas enfim, tem tudo a ver com esse choque em questão, tá? Então, aqui, letra E. Outra história. Um paciente de 70 anos foi admitido na unidade de terapia intensiva com diagnóstico de sepsis, mas fato é que vai rolar uma conta aqui. Olha o que o médico prescreveu. 2.500 ml, a gente nem vai fazer a conta inteira, tá? Mas enfim, vou até pegar a calculadora aqui pra gente fazer a conta inteira. Vai, peraí. Pegando aqui no celular, só pra gente não perder tempo com o cálculo em si, mas eu quero te mostrar o raciocínio. Eu tenho 250 ml de solução para ser administrada em 20 horas, tá? Veja, 2.500, aliás, 2.500 ml é praticamente 2,5 litros, não é verdade? 2,5 litros em 20 horas. O que esse resultado vai dar quando eu faço a conta? Vou ter aqui ml por hora. Então, vamos dividir um pelo outro para saber como que vai ser a infusão? 2.500 ml dividido por 20, eu vou ter 125. 125 o quê? Ml por hora. Mas olha as respostas aqui. Eu tenho microgotas por minuto. Eu tenho ml por hora, certo? Então, eu posso dividir diferente aqui, só para ficar mais fácil. O ml, quando eu faço vezes 20, eu transformo em gotas. Quando eu faço depois desse resultado vezes 3, eu transformo agora sim em microgotas, ou seja, eu pego 2.500 ml e eu faço vezes 60, porque vezes 20 vezes 3 dá vezes 60. Isso dá 150 mil. 150 mil o quê? Microgotas. Então tá, então eu tenho a parte de cima da fração aqui. Agora a parte de baixo, o denominador, eu tenho 20 horas, mas eu quero horas? Não, eu quero minuto. Como é que eu transformo para minuto? Vezes 60. Então, eu vou pegar as horas e multiplicar por 60, porque uma hora tem 60 minutos, e eu vou ter aqui 1.200 minutos. Agora sim, quando eu fizer essa divisão, de fato aqui em cima eu vou ter microgotas e embaixo eu vou ter minutos. Quando eu divido 150 mil dividido por 1.200, eu tenho 125 microgotas por minuto. Fiz aqui na calculadora, a gente tem que fazer a conta na prova, não tem opção. Mas a ideia eu quero saber a infusão, volume pelo tempo. Mas aí eu dou uma espiadinha lá nas alternativas. Opa, eu tô em ml, mas lá tá em microgotas. Como que eu faço a transformação? Para transformar para gotas, eu faço vezes 20. Para transformar para microgotas, depois eu faço vezes 3. Aqui eu já fiz direto vezes 60, né? 20 vezes 3. E a parte de baixo, eu estou em horas. Se eu quiser passar para minutos, vezes 60. Se eu quiser passar para segundo, eu tenho que fazer de novo, né? Vezes 60. Então, depende do que eu quero, eu vou observar o que eu tenho nas alternativas. E aí, quando eu tenho em cima e embaixo já no formato correto, basta eu dividir e eu chego na nossa resposta. Nesse caso aqui, 125 microgotas por minuto, certo? Se você tem dificuldade com cálculo, é importante treinar, porque se aparece um na prova que seja, é um ponto ganho que você pode ter certamente, tá? E não tem muito como chutar, né? Ou você sabe calcular, ou não vai rolar a questão. Marcos, 35 anos, internado com traumatismo crânioencefálico, chegou na UTI inconsciente, realizou a avaliação inicial, tomo, múltiplas contusões cerebrais, etc, etc. Foi entubado, colocado em ventilação mecânica
E aí, identificou-se o padrão respiratório Cheyne-Stokes. Veja, eu posso ter o padrão respiratório Biot, eu posso ter o padrão respiratório Kussmaul, e eu posso ter o padrão respiratório Cheyne-Stokes. Ó, aumenta a incursão, aumenta, chegou no limite, diminui, diminui, apneia. Aumenta, 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 chegou no limite, diminui, apneia. É a cara aqui do Cheyne-Stokes, essa é a cara dele, tá bom? Agora vamos observar aqui na letra A, respiração que apresenta duas fases. Tem duas fases. A primeira, a apneia, seguida de movimentos inspiratórios e expiratórios anárquicos. Não, existe um ritmo, né? Letra B. Aqui, quando falo em anárquico, eu já penso na respiração de Biot, né? Mas não é o caso. Letra B, uma série de movimentos inspiratórios de amplitude crescente, seguida de uma expiração breve e rápida, outras vezes outros movimentos interrompidos por suspiros isolados. Veja, eu posso ter aqui tanto esse sobe, desce, para, que é o Kussmaul, ou outro simplesmente inventado, né? Letra C, três fases: inspiração ruidosa, alternada com inspiração rápida de pequena amplitude. Não, isso tem a ver com isso? É isso que está pedindo aqui. Está pedindo Cheyne-Stokes. Olha para essa imagem que quando a gente chegar na resposta certa, mas vai ficar fácil, né? Olha só essa resposta aqui. Olha a letra D. Uma fase de apneia seguida de vou desenhar. Uma fase de apneia seguida de incursões respiratórias cada vez mais profundas até atingir o máximo. Chegou aqui em cima. Para depois vir decrescendo até uma nova pausa. Pronto. Tá? Cheyne-Stokes tem essa carinha. Letra D. Quatro fases, aqui também, né? O Kussmaul muito mais bem descrito do que aquela outra, de fato, tá? Então, atenção às imagens. Grave essas três: Kussmaul, Cheyne-Stokes e Biot. Vai se dar super bem na sua prova, letra D. Uma mulher, 28 anos, está grávida de 25 semanas do seu primeiro filho. Vai na consulta pré-natal, a gestação está tranquila e etc. Tá. Para garantir que o bebê esteja se desenvolvendo, vai seguindo as orientações da enfermeira e ela tá lá no pré-natal da 26ª semana e a enfermeira realiza uma série de avaliações para monitorar a saúde da gestante. Qual que é o procedimento que a enfermeira faz para falar do desenvolvimento fetal? O que é um clássico? A enfermeira vai lá e vai medir o quê, gente? Vai medir a altura uterina, é uma medida crucial no pré-natal para avaliar o desenvolvimento do feto, porque avalia o crescimento, uma fita métrica mesmo, né? Fita métrica que vai desde onde? Vai ali desde a sínfise púbica até até o fundo do útero. Vou colocar aqui, ó, fundo do útero, tá? E ela é comparada com a idade gestacional, lógico, né? Então é a medida mais a idade gestacional em semanas, a medida em centímetros e a idade gestacional em semanas, tá? E aí dá para se observar vários e vários fatores. Então, letra A, mensuração da altura uterina. Então, eu não vou medir o crescimento fetal pela pressão da gestante, pelo quanto a gestante faz xixi, percebe? Pela frequência respiratória, não, pela altura uterina versus, né, a idade gestacional, obviamente, essa comparação, essa correlação. Letra A. Homem, 45 anos, é internado na emergência depois de sofrer um extenso AVC hemorrágico. Após a realização de exames de imagem, foi constatado grave hemorragia subaracnoide extensa. Apesar das medidas iniciais de suporte avançado, o estado neurológico do paciente se deteriorou, evoluindo para coma grau 4, também conhecido como coma de Passé. Pois é, esse coma é o coma irreversível, digamos assim. É o coma mais profundo que tem na escala de coma, muito grave de inconsciência. Eu tenho ali uma falência completa ali das funções cerebrais. Então, quais são as características desse coma? Eu tenho uma inconsciência total, total. O paciente não responde a nenhum estímulo, nada, nem doloroso, zero, tá? Eu tenho uma perda por consequência de reflexos, todos os reflexos do tronco, pupilar, vestíbulo ocular, tosse, tudo ausente, tá? Eu tenho aqui uma dependência de suporte ventilatório artificial, as funções básicas, respiração, circulação, tá? Elas não são mantidas pelo corpo do paciente, eu preciso dar esse estímulo. A vida ela é sustentada por meio da ventilação mecânica, por meio de medicamentos, juntamente para manter a pressão arterial, percebe? O paciente ele está ali ele está comprometido, quase a morte cerebral. Percebe que eu tô ali, ó, na linha fina da morte cerebral? Pois é. A letra B fala assim: qual que é a característica do coma grau 4?
Reação aos estímulos dolorosos? Não tem reação. B. Funções vegetativas não se mantêm a não ser à custa da ventilação artificial, que requer estimulação cardíaca e tratamento do colapso. Sim, não está vivo sozinho, não consegue. C. Abertura dos olhos? Não, né? Apenas depressão da consciência? Também não. Então, letra B. Maria, paciente de 65 anos com histórico de diabetes 2 e hipertensão, está internada no hospital com uma úlcera no pé que não responde a tratamento domiciliar. Com o agravamento do seu estado, sua equipe médica decidiu que uma abordagem interdisciplinar era necessária, tá? Ao admitir Maria na unidade, João, com base nas prerrogativas legais, realiza o exame físico completo e a avaliação de enfermagem. Ele observa que, além da úlcera, Maria tem sinais de possível infecção secundária e precisa de uma intervenção médica urgente. João, no caso, da enfermagem. Beleza. A atitude de João, gente, que rolê para cair na lei, né? A atitude de João está em conformidade com qual lei? Lígia, preciso saber as outras leis? Não, você precisa saber algumas leis, né? Algumas resoluções de coisas principais da nossa área, mas também a lei do exercício profissional. Qual é o número da lei do exercício profissional? É a lei 7498 de 86. Lembrando que eu tenho também o decreto regulamentador, né? O 94406. Mas essa é a lei do exercício profissional. Ele está agindo de acordo, ele avaliou, não tem nenhuma ação ali de imperícia, nada. Exame físico, avaliação, identificação de sinais que precisam de intervenção médica. Normal. Letra A, questão fácil demais para você. A. Multimorbidade está associada a inúmeros desfechos desfavoráveis, como morte, hospitalização, piora da qualidade de vida. Então, multimorbidade, várias doenças, né? Nessa questão, o paciente tem duas ou mais doenças crônicas sem que nenhuma possa ser considerada doença índice que acomete três sistemas orgânicos: nervoso, respiratório e cardiovascular. Veja que essa questão ela define uma multimorbidade bem complexa. Eu tenho mais que uma doença afetando os três principais sistemas, né? Basicamente, certo? Tá. Vamos ver aqui as possibilidades. Apareceu aí na questão, lá embaixo, DPOC, afeta o quê, né? Afeta o sistema respiratório, tá? O Alzheimer afeta o sistema nervoso, tá? Então, veja que eu preciso encontrar um do sistema nervoso, um do respiratório e um cardiovascular. Respiratório, nervoso e doença arterial coronariana, cardiovascular. A letra E é um exemplo? É um exemplo. Doença de Parkinson, veja, eu tenho na letra D, doença de Parkinson, neuropatia periférica e artrite. Por exemplo, qual dessas afeta o sistema respiratório? Nenhuma, então não pode ser. Letra C, retinopatia, neuropatia, COVID. Então, qual dessas afeta o sistema cardiovascular? Nenhuma. Influenza, artrite, reumatismo. Cadê o sistema cardiovascular? Também não. Artrose, percebeu? Eu preciso somente de um exemplo clássico de cada um desses sistemas para se encaixar no contexto, no conceito desse enunciado. No caso aqui, eu tenho a letra E. Paciente, 65 anos, com histórico de hipertensão arterial, apresenta-se ao pronto-socorro com queixa de dor torácica opressiva iniciada há aproximadamente 2 horas. Além da dor, relata dispneia, sudorese profunda, sensação de tontura, mas o eletro afasta a possibilidade de infarto, mas evidencia bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo ele vai acontecer quando o impulso elétrico que ativa esse ventrículo esquerdo ele é atrasado. Então, bloqueio de ramo esquerdo, o impulso para essa região cardíaca está atrasado. O impulso está atrasado. E aí que acontece o quê? Ué, ele vai ser ativado mais lentamente, né? Então ele vai ter um complexo QRS mais largo, que vai demorar mais para passar o estímulo, vai ter um formato mais peculiar ali no eletrocardiograma, então vai ter um QRS maior, tá? Então, características clássicas. Um QRS maior, quando eu falo maior, é maior ou igual que 0,12 segundos. Então, tem uma despolarização mais lenta, tá? Eu tenho também uma onda R mais alargada, às vezes um pouco mais de entalhe, um formato diferente, tá? Bom, só por aí a gente já vai conseguir provavelmente achar a resposta, mas só para a gente seguir com mais uma característica clássica,
é a ausência da onda Q, né? PQRST. A onda T, ela fica, a onda Q, né? A curvinha Q, ela é praticamente ausente, tá? E essa característica fica evidente ali no elétron. Tudo bem? Então, vou colocar aqui abaixo a ausência da onda Q. Q, ausência. Tudo bem assim? Tá, vamos procurar. O que que eu tenho aqui de possibilidades aqui? Letra A, retificação do ST em V5, V6, onda T achatada. Eu tenho onda T achatada? Falei de onda T achatada? Não. Onda T positiva. A gente citou onda T? É uma característica? Não. Duração QRS menor? Não, maior. Presença de complexo é RSR maior, que depende da derivação. A onda R é habitualmente maior que a R, onda S alargada em V6 a D1. O QRS é que é alargado, tá? Não é a onda S, é o QRS que é alargado, certo? E o R sozinho também. E letra E, duração do QRS maior que 12, presença de ondas R alargadas com alguns entalhes e ausência de onda Q. Lígia, eu não consigo decorar todas as características de um elétron, não é meu forte. Decora coisas que caíram para você. Caiu aqui, ó, infarto, você vai ter aquela característica do elétron com elevação do segmento ST, uma delas. Ventrículo esquerdo aqui em deficiência, né? Atraso, bloqueio desse ramo. Então, eu vou ter as características da letra E. Memoriza coisas pontuais, vai ser o suficiente para você fazer uma prova. Não queira todo o conhecimento do plano. Não é que não queira, a gente deve buscar esse conhecimento para nossa vida profissional. Eu estou dizendo para fins de prova, pensando que você tem uma caminhada de coisas para decorar, faz o melhor possível do que é mais cobrado. Memoriza, né? Se faz referência, estude aquilo que é mais pontual e muito cobrado para você ter condições de encarar sem questões de uma prova longa como Enare ou outras com mais qualidade, marcar o X no lugar certo e ser feliz, tá? Letra E. Essa questão ela foi anulada. Vamos paquerar o tema dela aqui, ó. Existem diversas formulações para nutrição enteral com auxílio de sondas, sendo que muitas delas são concebidas para ajudar no manejo de processos de doenças específicos. A escolha da forma enteral, da fórmula enteral, é fundamental, tem que se fundamenta-se no estado clínico do doente, requisitos dos nutrientes, etc, e etc. Olha a pergunta em preto aí. Sobre os métodos de administração de dietas enterais por sondagem jejunal, a alimentação contínua mediada por bomba de infusão. Veja, pode facilmente obstruir. Por que que foi errada? Antes essa era a certa, né? Porque assim, existe o risco de obstrução? Existe. A sonda jejunal, ela não é uma sonda mais fina do que a sonda gástrica, ela é mais fininha, ela é mais delgada. Então, ela tem um risco de obstrução? Tem. Até a outra tem, até a gástrica tem, né? A jejunal mais ainda. Mas foi considerada enquanto facilmente obstruída, enquanto sendo algo quase que não possível de usar, né? E essa interpretação, essa frase mal elaborada, tornou a questão inteira errada. Mas existe um risco de obstrução? De fato, existe. Mas a forma que foi escrita foi totalmente questionada. Então, embora, né, apresente um certo risco de obstrução, os cuidados vão ser feitos para que não aconteça, né, lavagem de sonda, etc, etc. Então, a letra A seria a certa, mas foi anulada. Causar a síndrome de dumping. A síndrome de dumping geralmente é quando tem administração ali intermitente em bolos ali no jejum, né, numa alimentação contínua. Quando eu falo essa infusão mais lenta, mais gradual, não é o caso. Letra C, causar gastrite e úlcera gástrica. Eu estou desviando o estômago, eu não estou no caminho jejunal, então eu não passo pelo estômago. Não assegurar taxa de fluxo constante. Se eu tenho alimentação contínua, eu estou na bomba de infusão, fluxo constante certinho, né? Não ser facilmente tolerada, causando náusea. Ao contrário, é super mais bem tolerada quando é contínuo, menos volume ao mesmo tempo, né? Em comparação com bolos ou com intermitente, ela é super bem tolerada. Então, veja, de fato, a letra A seria a possibilidade, mas a forma que está escrito causou a anulação dessa questão, certo? Anulada. A Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno no Brasil tem como objetivo promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Qual é o objetivo dessa política? Você faz ideia? Bom, ela com certeza vai estar baseada em diretrizes que nem são só do Brasil, tá? Eu quero o quê? De fato, incentivar
o aleitamento materno. Eu quero que haja o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Até os 6 meses, tá? Depois, né, da idade da criança, lógico. Depois desse período, ela vai misturar, né, com a alimentação. Mas aí a ideia é que ela deve ser continuada por 2 anos ou mais, né? Após mantida por 2 ou mais anos, mesmo que a criança já esteja se alimentando com N alimentos, já numa introdução, lógico, gradual. E a letra A fala exatamente sobre isso, que o motivo dessa política é incentivar essa prática de uso exclusivo até os 6 meses. A letra A é o nosso gabarito. Olha B, apoiar a descontinuidade do aleitamento? Não. Descentralizar as redes de apoio comunitário? Meu Deus do céu, né? Não tem nada a ver, né? Não é descentralizar, eu quero trazer redes de apoio. Nesse caso, a palavra centralizar, ela nos cabe até melhor. Eu quero trazer suporte, né, a essas mães. Incentivar a prática do aleitamento materno até os 6 meses? Não. Até os 6 meses é o exclusivo. Depois eu quero incentivar a prática dos 2 até os 2 anos ou mais. E letra E, certificar hospitais de emergência que implementam práticas de apoio ao aleitamento materno de acordo com os 20 passos para o sucesso do aleitamento materno, etc. Essa certificação dos hospitais faz parte do programa, mas o objetivo principal é a amamentação em si, né? E eu tenho aqui, na verdade, o acordo com os 10 passos, 10 passos, não os 20 passos, é 20, né, que tá escrito aqui, é a 10 passos. Então tá assim um pouquinho conturbada, né? Essa última alternativa e a gente fica com a letra A. Ana, uma mulher de 32 anos, procura atendimento médico com queixa de dor abdominal e sangramento vaginal irregular. Ela relata à enfermeira que o sangramento é frequente, mas não intenso, e que não está usando nenhum método contraceptivo, informa ainda que possui SOP. Com base nessa opção, a fale da estrutura do sistema reprodutor mais provável de ser afetada pelo SOP. Veja, o SOP ele é uma síndrome, então várias coisas são afetadas, de fato, pela alteração hormonal. Mas pensando num órgão, né, a gente está falando dos ovários. Os ovários não funcionam corretamente. Eu tenho uma produção hormonal totalmente desequilibrada, né, com produção de andrógenos, né, que são os androgênios, né, que são os hormônios masculinos, às vezes de forma equilibrada, problema na ovulação, porque não tem o amadurecimento, alteração de estrógeno e progesterona, dor abdominal e etc. Então, eu tenho ali um problema que tem uma repercussão sistêmica, mas existe uma questão local. Então, é ovário, veja, não é uma alteração na vulva, no útero, na vagina, não, é uma alteração na questão da ovulação, no caso, o órgão ovário. Letra C. Durante o período da gravidez, o organismo materno vivencia inúmeras alterações fisiológicas na tentativa de se adaptar às necessidades do produto da concepção. Essas alterações ocorrem praticamente em todos os sistemas. Bora lá. Entre as principais condutas de enfermagem no decorrer da assistência pré-natal, é correto afirmar que, veja, as mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo materno necessitam de repouso absoluto? Pode ser necessário, tá? Dependendo do risco. Mas, no geral, a atividade física, a movimentação, ela é muito mais benéfica. Então, não pode ser a letra A. As mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo materno, evitando o consumo de água durante o dia, misericórdia, pelo contrário, né? Hidratação completamente recomendada. Letra C. As mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo materno, os quais muitas vezes se associam a alguns desconfortos. Isso acontece? Ou, né, condutas de enfermagem, orientar sobre isso, esclarecer, dar dicas de melhoria, de suporte. Com certeza. Então, letra C está dentro. Letra D, as mudanças fisiológicas que acontecem no organismo, não participação em grupos sexuais, foi ótimo. Sociais e ainda reduzir a ingesta de líquidos. Então, assim, não se comunica, se isola e não beba água. Não, né? As mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo materno é a necessidade de ter uma doula para acompanhá-la no parto no lugar da sua mãe. Se ela quiser, tudo bem, mas a necessidade precisa ter uma doula. A mãe não, a doula. Não, né? Totalmente invenção. Aqui, letra C, nossa melhor resposta. Tatiana, há 25 anos, deu entrada na sala de emergência queixando-se de falta de ar recorrente, especialmente durante a noite e após atividades físicas, né? Parece asma aqui, né?
Informou a enfermeira que foi diagnosticada com asma na adolescência, tem histórico familiar de bronquite, etc, etc. Tá. No exame físico, a enfermeira relata sibilos. Sibilos é um som agudo ou grave? Totalmente agudo, né? Disseminado. Sobre as características dos sibilos. Então, a letra A fala em som grave. Pode parar, né? A letra B. Som agudo formado por onda de alta frequência que se originam nas vibrações das paredes brônquicas. Isso é igual a sibilo, perfeito. Letra C, fala em sons anormais descontínuos. Sons anormais descontínuos são os estertores. Estertores, e nada a ver com o sibilo. Letra D, ruídos audíveis na inspiração ou na expiração, superpondo-se aos sons respiratórios normais. Podem ser finos ou grossos. Quando eu falo podem ser finos ou grossos, eu estou falando dos estertores, das crepitações, né? Isso, esses sons anormais descontínuos, né, que superam os sons normais, são as crepitações, não pode ser aqui. Letra E. Cadê? Aqui. Frequência menor e maior duração que estertores finos, sofre nítida alteração com a tosse. A alternativa, ela descreve aqui a característica dos estertores grossos, que sofrem nítida alteração com a tosse. Inclusive, é a dica para marcar estertor grosso quando for o alvo da questão. Os sibilos, geralmente, eles têm baixa frequência, né? Só que eles são persistentes, né? Eles não ficam se alterando com a tosse. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a letra B. Paciente admitido na emergência após um acidente de carro em que o veículo colidiu frontalmente com um caminhão em alta velocidade. Na admissão, o enfermeiro viu na escala de Glasgow 6, pontuação total, PA 96, frequência 122, frequência respiratória 28 e temperatura 36,5, né? Só a temperatura tava ok, o resto tá uma desgraça, né? A tomografia evidencia hematoma intraparenquimatoso com herniação ungal. Ao exame de pupila, que é isso que ele quer saber, então ele dá a volta no Japão para trazer aqui a pergunta sobre a pupila. O enfermeiro percebeu alteração nos tamanhos da pupila. Alteração. Letra A fala em miose. Miose, eu tenho contração do tamanho da pupila, tá? Ocorre geralmente a resposta à luz e etc. Olha, ele percebeu diferença significativa no tamanho das pupilas. Eu entendo que ele quis dizer aqui que eu tenho uma pupila e uma pupilinha, tá? Essa é a característica aqui. Eu poderia ter uma interpretação, essa questão até poderia ser anulada quando eu interpreto que, ó, o enfermeiro percebeu diferença no tamanho da pupila, podendo ser miose se eu pensar que é alteração para menos, concorda? Então aqui eu acho que a interpretação poderia ser até questionada, né? Junto à possibilidade de coisa dúbia aqui. A letra B fala em isocoria. Isocoria é o normal. Letra C fala em midríase, que é a dilatação. Letra D fala em anisocoria. Aí sim, eu tenho a pupila de tamanho diferente. Em trauma é muito comum, né? Talvez não entrassem com recurso aqui exatamente por causa da parte inicial do enunciado que fala do trauma, que é característico. Então, tem essa anisocoria, até porque eu tenho um Glasgow baixo também. Bom, ok, estou aqui cedendo ao meu próprio comentário, mas eu acho que se eu tivesse errado, eu até abriria um precedente. E letra E fala de estrabismo, esse desalinhamento, né? O olho vesgo, na verdade, né? Não está relacionado com o tamanho de pupila, basicamente a direção do olhar, certo? Então, anisocoria, alternativa, letra D. Um hospital está avaliando a conformidade do seu centro de material e esterilização com as normas trazidas pela RDC 15. Estude a RDC 15, Enari gosta muito dela. O objetivo é assegurar que todas as práticas estejam em conformidade com os requisitos legais. Em conformidade com a SRDC, assinale a opção que indica uma exigência para a estrutura física funcional. Letra A fala em área de esterilização com temperatura entre 15 e 20. A SRDC não fala dessa temperatura, então aqui foi inventado. Ela pode processar qualquer tipo de produto para a saúde, independentemente da sua capacidade técnica operacional. Não, ela precisa ter uma capacidade técnica operacional compatível com a demanda, né? Não pode ser assim de qualquer forma. Letra C. A área da limpeza deve dispor de pias de lavagem dos materiais e das mãos, com torneiras que forneçam água fria entre 2 e 4 graus. Bem fria, né? Bem baixa, assim, não tem nenhum tipo de especificação sobre isso na RDC. A sala de armazenamento e distribuição deve permitir acesso livre? Não, deve permitir acesso restrito. Pelo amor de Deus, letra E deve estar certa.
A área de monitoramento do processo de esterilização deve possuir de incubadoras de indicadores biológicos e etc. Aí sim, né? Dentro dos requisitos das boas práticas, eu tenho a questão dos indicadores. O monitoramento é fundamental para comprovar se o processo foi bem sucedido ou não. E o monitoramento biológico é o padrão ouro, de fato, tá? Letra E. A gestação é, geralmente, um fenômeno fisiológico que ocorre sem intercorrências. O sintoma mais comumente identificado na suspeição da gravidez é o atraso menstrual. Outros sintomas e sinais comuns ou específicos podem compor o quadro, possibilitando a confirmação da gestação. Quais são os sinais e sintomas de presunção da gravidez? Quando eu falo em presunção, é tipo suspeita, sabe? Então eu tenho a amenorreia, que é o atraso menstrual de 10 a 14 dias por aí. Eu tenho alterações na mama, né, congestão, mastalgia, até alteração da cor das areolas, etc. Alteração na vulva e na vagina, alteração da cor, fica mais edemaciada, mais violácea, né, aquele sinal de Chadwick. Alteração no muco cervical também, fica mais quantidade, maior quantidade, né, fica um padrão diferente do habitual. Eu posso ter alterações cutâneas associados, né, uma hiperpigmentação da face, a linha negra que a gente está acostumado a ver. Eu posso ter náuseas, vômitos, que é típico do comecinho do primeiro trimestre. E mais, gente, muitas coisas. Tudo isso é tudo alteração de suspeita, ainda nem é de probabilidade, né? Eu posso ter alteração urinária, eu posso ter, que mais, gente? Me ajuda? Posso ter alteração de fadiga, tontura, alteração no apetite. Meu Deus, que listona, né? Vamos observar aqui o que eu quero de fato. Bom, eu estou aqui procurando, cadê a resposta? Sinais de presunção, qualquer um desses. Letra A fala em melasma, linha negra e aumento do volume abdominal. Claro que é um aumento de volume abdominal discreto ainda, né? Por isso que é presunção, né? Mudanças subjetivas que a mulher percebe, levam tipo, a suspeita, né? De uma gestação. Letra A tá coerente. Se eu identifico hormônio, não estou mais na suspeita. Se eu identifico partes fetais do feto, também não. Batimento cardiofetal, menos ainda, né? Aumento do volume uterino e alteração em que o útero se torna mais globoso, né? São sinais aqui de probabilidade. Veja, útero mais globoso. Já estou com o útero bem maior, o volume abdominal bem maior, né? Então, não é o sinal de suspeita. A letra A traz algumas possibilidades, nós citamos outras aqui para que, se cair parecido, você não fique apertado. Um homem de 45 anos procurou o posto de saúde local que integra a estratégia de saúde da família em sua comunidade. Ele apresenta sintoma de ansiedade, insônia, irritabilidade, relatando que devido a esses sintomas tem enfrentado dificuldades no trabalho e em seus relacionamentos pessoais. Após uma avaliação, foi identificada a necessidade de apoio especializado em saúde mental. Considerando o modelo de CAPS, assinale a opção que apresenta a estratégia mais compatível. Tá? Letra A. Atendimento individual pelo médico da família. O médico da família é o primeiro contato, mas agora a gente não está buscando um apoio especializado, então a gente pode ir para um profissional especializado de saúde mental. Encaminhamento para centro de convivência. O centro de convivência é importante para a inclusão social? É, mas não oferece esse suporte clínico, né, para o manejo da ansiedade, então não é o momento. Letra C fala em consulta matricial com profissional da saúde mental. Essa é a estratégia central, né, do modelo psicossocial: matriciamento, consultoria, apoio técnico de especialistas, junto ao médico, junto ao enfermeiro, capacidade da equipe discutir junto ao paciente, incluí-lo nessas decisões, em metas. Então, matriciamento é a cara da saúde mental, tudo a ver. Letra D, prescrição de psicotrópicos sem acompanhamento médico, a gente sabe que seria uma imperícia. Encaminhamento direto para um hospital psiquiátrico para internação? Não, esse modelo permite, né, ações extra-hospitalares bastante eficientes. A internação ela deve ser evitada quando necessária, ela pode acontecer, mas não é de fato a primeira escolha. Então, letra C. A Portaria 569 do Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento. Essa Portaria 569, quando ela está expressa no seu edital, vale muito a pena, até porque ela tem a divisão aqui dos seus componentes. E é essa a pergunta, né?
ela tem 3 componentes. Eu tenho um componente 1 dessa portaria que se dedica à parte pré-natal, garantir o acesso, a qualidade, a humanização, etc, etc. Número mínimo de consultas, né? Tem que ter o suporte diagnóstico, senão não adianta pedir os exames necessários, etc. Mas eu posso ter o 2 também. Aqui no 2 eu tenho a preocupação máxima da assistência ao parto, assistência ao nascimento também, pensando na humanização, etc, etc. E no 3, no componente 3, eu falo da remuneração e financiamento dos serviços, para que os serviços funcionem, tá? Então, vou colocar o símbolo de dinheiro aqui. Mas tá bom, eu tô falando do 1, pré-natal. Pré-natal, incentivo à assistência pré-natal. Letra A, veja que as demais já não se relacionam com esse modelo. Então, estude essa portaria. Paciente 60 anos com histórico de hipertensão arterial, diabetes 2 mal controlados, foi diagnosticado com doença renal crônica. É a consequência, né? Estágio 5 a 3 anos. Não tá bem a coisa. Devido à progressão da insuficiência renal, indicou o tratamento, se iniciou o tratamento regular com hemodiálise 3 vezes na semana. A anemia, uma grave consequência da insuficiência renal crônica, provoca incapacidade física e mental, sendo responsável, inclusive, pela redução da sobrevida. A anemia é uma complicação comum, tá? Então, anemia é uma complicação comum da doença renal crônica, doença renal crônica. E qual que é a causa? A causa principal é a deficiência, é a falta da acho que eu escrevi errado. Eu escrevi direito, hein? Eritropoetina, né? Que é um hormônio produzido ali pelos rins, que estimula a medula óssea, que vai produzir os glóbulos vermelhos, etc. Quando eu tenho essa alteração renal, eu não tenho esse estímulo a esse fator base de estímulo, e por causa disso eu tenho a anemia. E se resolve como? Administrando a eritropoetina externa, né? Digamos assim, exógena, sintética, pronto, sintética, tá? Durante esse tratamento com hemodiálise, vai corrigir essa deficiência. Então, tá aqui, deficiência de eritropoetina. Homem, 62 anos, é admitido no hospital com sintomas persistentes de fadiga, perda de peso inexplicada, episódios frequentes de tontura e etc. E lá na admissão, o enfermeiro coletou várias informações, dados pessoais, histórico, etc. Pensando nisso, se ele coletou, né, todas essas informações, ele utilizou qual etapa da SAI? Gente, nas alternativas nem perguntou o nome da etapa, perguntou só a ordem. O contato direto ao paciente, o contato inicial, eu vou utilizar qual etapa? A primeira de todas, que no caso a gente sabe que agora tem por nome a avaliação, mas é a etapa inicial, o contato, o levantamento de dados, o exame físico, enfim, fácil, fácil demais. Então, primeira etapa, tá certo, pronto, letra A. Lígia, quero estudar esse tema para ir bem numa questão parecida, por favor, né? Então, você vai ler a resolução COFEN 736 de 2024 e você vai focar por causa dessa questão ali no artigo 4º, mas vale a pena olhar inteirinha, tá? Então, letra A. Durante a ausculta cardíaca de um paciente, a enfermeira detecta um frêmito cardiovascular sobre o precórdio, tá? Essa sensação tátil, frêmito, tremor, né? Ali, semelhante à vibração sentida no tocar do pescoço de um gato que ronrona, sugere a presença de um fluxo turbulento no coração ou ali nos grandes vasos. Assinale a opção que apresenta as características principais de um frêmito que a enfermeira deve focar na sua avaliação. Quando eu penso em frêmito, a enfermagem, né, o avaliador, ele deve focar em 3 pontos principais. Ele deve focar na localização, né? A área, né? Sobre o precórdio ali onde o frêmito acontece geralmente é mais forte. Então, pode ser uma válvula cardíaca, pode ter ali alguma alteração outra da válvula aórtica. Isso é importante saber a localização exata, tá? Também vale a pena a situação no ciclo cardíaco, o momento, né, que ele ocorre, na sístole ou é na diástole, né? Então eu posso ter uma estenose aórtica quando acontece em um determinado momento. Então essa noção do tempo vai ajudar ali no diagnóstico, tá? E eu vou observar também a intensidade. É uma intensidade leve, moderada, super forte, muito turbulenta? É isso que eu vou observar. Localização, em que momento e a intensidade. Então, não é a forma, não é a sustentação, regurgitação
Cadê? E nem a duração. É a intensidade. Localização, situação e intensidade. Essa daqui certamente daria para confundir com a alternativa anterior, normal, uma questão que pega mais detalhes. Iniciou-se na Inglaterra, na década de 70, um movimento denominado Prática Baseada em Evidência, que fundamenta o uso dos seus resultados para a melhoria do cuidado. Na enfermagem brasileira, hoje vem se fortalecendo a discussão sobre as práticas baseadas em evidência, graças a quê? Gente, graças à formação contínua nos cursos de enfermagem, graças a documentos, a protocolos, a guidelines, a gente tem que ver o que é coerente, vamos ver, né? Nas alternativas. A letra A fala assim: a ampliação do arcabouço prático na enfermagem de baixa complexidade. O que tem a ver? Só a baixa complexidade utiliza evidências científicas? Não. Ampliação do arcabouço teórico no atendimento pré-hospitalar. É o pré-hospitalar. Percebeu que é específico demais? Tem que ser uma coisa mais geral. Formação técnica com base em pesquisas dinâmicas, na imperícia clínica. Gente, não. Formação apropriada para o exercício profissional guiada nos protocolos de cuidado ou guidelines. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Por que a enfermagem vem usando cada vez mais tais práticas? Porque está fazendo parte da formação. Porque a enfermagem tem acesso e integra os protocolos, né, de qualidade, cada qual com o seu tema, nas suas práticas, nas suas ações, porque ela se prepara, porque isso está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Trabalhar em cima de evidências é o normal, a nossa própria SAI colabora com isso. Então, a resposta tem que vir nesse sentido, né? Formação técnica apropriada sem a necessidade de uso de protocolos. Se os protocolos são escritos exatamente com as melhores práticas, faz todo sentido utilizá-los, né? Um técnico de enfermagem está preparando o instrumento cirúrgico para esterilização na central de material e esterilização. Durante o processo, ele deve garantir que todos os materiais sejam adequadamente limpos e descontaminados. Assinale a opção que apresenta a etapa necessária para uma esterilização eficaz. Vamos olhar uma por uma. A letra A fala em realizar limpeza dos instrumentos com água sanitária. A água sanitária é um desinfetante, não esterilizante. Então, não vai substituir. Deixar resíduos visíveis nos instrumentos. Não, preciso ter uma limpeza prévia, é uma das etapas mais importantes. Senão, o agente esterilizante ou até mesmo o agente descontaminante não entra em contato com o material. Letra C. Utilizar processos biológicos e químicos para monitorar a eficácia do processo de esterilização. Aí sim, né? Para garantir, eu utilizo os monitoramentos diversos, como os químicos mesmo, que alteram cor, né? Quando é exposto a alguma condição, exposto a tanto tempo no calor, vapor, etc. Passou pelo processo, é importante. Mas também o biológico, né? Que confere realmente se não sobrou nenhum resquício de vida ali. Então, aqui tá coerente. Letra D fala em embalar os instrumentos cortantes, manter os materiais líquidos no expurgo até o momento do uso. Não, depois que tá esterilizado, eu preciso mantê-los em local limpo, não no expurgo. Concorda com isso? Né? O expurgo é uma área suja, área para material contaminado. A letra E, embalar os instrumentos cortantes e cerâmicos enquanto ainda estiverem úmidos. Pelo contrário, eu espero secar. A umidade ela pode comprometer a esterilização, pode comprometer até a embalagem, tá? Então, para essa questão aqui, letra C. As doenças isquêmicas do coração geralmente são causadas por obstrução ou estenose de uma ou mais artérias cardíacas por placa ateromatosa. O termo síndrome coronariana aguda é utilizado para descrever um conjunto de doenças isquêmicas do coração, incluindo angina instável, infarto agudo do miocárdio, com ou sem supradesnivelamento do segmento ST. Assinale a opção que apresenta os achados clínicos que permitem confirmar o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, geralmente eu tenho toda a sintomatologia, sinais clássicos mesmo, tá? Eu tenho também a alteração do segmento ST. Então, pensando em sinais e sintomas, eu vou ter precordialgia, aquela dor no peito intensa, persistente, etc. Eu vou ter, enquanto exame, o supradesnivelamento do segmento ST, aquela elevação, né? No eletrocardiograma, muito importante e característico, ainda que eu possa ter infarto sem essa característica. Eu posso ter também os marcadores, né? A medida, a aferição, a dosagem, pronto, acho que é o melhor termo, né?
dos marcadores de isquemia são opções também, né? Vai verificar necrose, troponina, por exemplo, né? São opções para se confirmar a questão do infarto. Então vamos lá. Assinar a opção que representa achados clínicos que permitem confirmar ascite, leucocitose? Não, né, gente? Trombocitopenia, percebeu? A letra D é super clássica, que é a dor mais a alteração no segmento ST e marcadores tumorais. Marcadores tumorais não, eu preciso de marcadores de necrose. Percebeu que as outras deram uma viajada total? Dor, eletro e dosagem de alguns marcadores são possíveis, como troponina e etc, tá? CKMB, etc, etc. Eu tenho algumas coisas auxiliares, mas adoro os achados clínicos característicos, mas a elevação no segmento ST é de praxe encerra, né? Fecha um diagnóstico, letra D. O Programa Nacional de Humanização no Brasil tem avançado continuadamente para proporcionar melhor qualidade de vida. Ao nascer, a criança recebe o quê? A criança não é um B, então a criança recebe hepatite B e BCG, de BB. Não esqueça mais disso, todas as demais, outros momentos, relaxa, calma, que aqui a gente vai focar nessa questão, tá? Então lembra que a BCG é dose única ao nascer e vai proteger quanto quem? Formas graves da tuberculose, etc, etc. E a B, e a hepatite B, eu tenho a primeira dose ali, que é aplicada nas 12 até 24 horas, preferencialmente, ali da vida daquela criança, e vai prevenir a transmissão vertical mesmo, né? Da hepatite B e proteger a criança, enfim, nas demais doses contra a doença em si. Então, acabou de nascer, é um BB, hepatite B e BCG. Não esquece mais, hein? Letra A. Um paciente de 45 anos foi admitido na emergência após sofrer queda de bicicleta. Ao dar entrada, estava inconsciente e apresentava um quadro compatível com TCE. Durante os primeiros cuidados, evoluiu para assistolia. Assistolia, aquela linha reta, tá? Aquela linha reta, de preferência reta, né? Não consigo fazer linha reta. Pronto. Nota 8, né? A equipe iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, com base no algoritmo de PCR para adultos, assinale a opção que apresenta uma sequência que vai ser feita para esse paciente, pensando nas últimas sempre, no protocolo sempre mais recente da American Heart Association. Vamos ver o que a gente tem aqui, né? Nas opções. Letra A, fala em aplicar desfibrilação se o ritmo for não chocável. Veja, eu tenho a ideia da desfibrilação precoce, mas eu preciso que o ritmo seja chocável. Na hora que eu boto um DEA no paciente, por exemplo, e detecta ritmo não chocável, como a sistolia, por exemplo, então não adianta eu colocar o choque porque não vai organizar aquele ritmo. Então não pode ser. Letra B, iniciar compressões torácicas, verificar o ritmo e administrar epinefrina se o ritmo não for chocável. Perfeito. Eu tenho os ritmos chocáveis e não chocáveis. A assistolia está dentro do grupo não chocável e a droga é epinefrina, eu não choco, então eu sigo todo o protocolo tirando o choque. Letra B, super coerente. Letra C, administrar bicarbonato de sódio com atropina. A atropina não é utilizado nesse momento junto com o bicarbonato, não se relaciona com as drogas da parada. É importante você reconhecer as drogas da parada e realizar a intubação. Não é a prioridade. A prioridade é chocar se for chocável e iniciar a medicação, tá? O mais rápido possível. Letra D, aplicar desfibrilação se o ritmo for não chocável, mesmo o erro lá de cima. E letra E, administrar de novo, atropina com bicarbonato. Se eu tenho a assistolia, eu tenho a medicação da epinefrina. Grava isso, epinefrina, tá? Tanto a sistolia quanto a atividade elétrica sem pulso. Fechado? Então, letra B. A doença de Alzheimer é um tipo de demência cujo início é lento e insidioso. Seu curso é progressivo, acometendo as áreas temporoparietais do seu cérebro, deteriorando a memória, a linguagem e as demais funções cognitivas. Para um paciente com doença de Alzheimer, o enfermeiro pode implementar um plano de cuidados integral e individualizado. Neste caso, o enfermeiro deve, vamos observar uma por uma, melhorar a capacidade funcional do paciente para as atividades instrumentais, prevenindo acidentes domésticos. Coerente, coerente. Quanto mais eu trazer para esse paciente condição de autonomia relacionada a algumas atividades que ele consiga fazer e reduzir possibilidade de acidentes, eu estou agindo super a favor dentro da minha competência. Então, a letra A não tem como estar errada aqui. Agora, olha B, estimular a capacidade olfativa. Esse é o mais foco? É o foco maior? Não tem como, né, gente? Letra C, melhorar a capacidade motora,
otimizando sua convivência e tornando mais sociável em seu trabalho. Ele vai estar ali no meio do trabalho? Será que esse é o foco? Não, eu tenho que prevenir acidente, eu tenho que dar condição dele ter atividades básicas e instrumentais muito bem resolvidas. Não é o foco social, não é o objetivo realista, né? Um paciente que tem doença de Alzheimer avançado, o paciente não consegue se relacionar ou exercitar uma atividade laboral, concorda? Olha a letra D, recuperar a capacidade cognitiva para evitar possíveis crises convulsivas. Primeiro que não gera crise convulsiva, segundo que a recuperação ela é quase impossível, é possível manter, né, evitar a perda, trazer ali a maior autonomia possível, é o que dá para fazer. Modular a capacidade funcional, mantendo restrito ao leito, pelo contrário, né? Ele tem que se tornar o mais independente possível dentro das suas limitações. E a parte que a letra A traz de evitar acidentes é complementar. Na verdade, tudo que se fala de demência e também de idoso lembra sempre da autonomia. Ela é bastante colocada enquanto fator correto aqui, né? O que se busca de fato, certo? É isso. Questões resolvidas, nós resolvemos 50, em outra aula, outro tanto de 50. E aqui, numa prova dessa, você consegue fazer um estudo retrógrado muito de qualidade, muito mesmo. Pegar questão por questão e abranger o seu tema, expandir esse tema, trazendo qualidade ali no seu aprendizado. E mesmo que você não passe por um edital inteiro, muitas vezes, por falta de tempo e condições, você realmente reforçou aquilo que a banca optou por colocar na sua prova. Ela escolheu dentro dos temas esses temas, então esses temas são relevantes para ela, estude o que é relevante para ela, porque ela que vai preparar a tua prova, certo? Te convido lá para o meu Instagram, Prof. Lígia Fernandes, Instagram Prof. Lígia Fernandes está com o meu nome, é o canal do YouTube que está com o nome Enfermagem e SUS. Seja muito, muito bem-vindo, recomenda para quem está precisando prestar, para quem, enfim, precisa de conteúdo de qualidade para fazer boas provas. Eu estou sempre colaborando com esse teu aprendizado, tentando fazer o meu melhor para dividir com você dicas importantes de realização de prova, também somada ao conteúdo. Grava que nesse momento do seu preparo, o mais importante é você aprender a fazer o xizão no lugar certo. Não é saber todos os conteúdos de forma aprofundada, né? Eu acho que esse conhecimento você vai aprofundar cada qual na sua área na medida que você sente necessidade ali no seu ambiente de trabalho depois, ou curiosidade sua, enfim, né? Mas para fins de prova é aprender a fazer prova, tá bom? Um abraço gigante para você. Até mais. O estratégia foi um divisor de águas. Eu costumo separar minha vida de concurseira antes do estratégia e depois. Os videoaulas também eu assisto bastante, principalmente quando eu tô em dúvida em alguma matéria, né? Aí coloco as videoaulas. Estratégias, professoras sempre foram muito solistas também. Igual eu falei, quando eu precisava de prova, eu mandava mensagem no Instagram. Eu nem tava no grupo, eu tenho um grupo agora que eu entrei recentemente, mas eu nem tava, você mandava no Instagram mensagem, professora, tal prova, e me mandava sempre. Vocês foram bem solistas, assim, sempre ótimas, assim, estratégia também, tá de parabéns. Eu sempre falo que o estratégia foi um extremo divisor de águas na minha vida, né? De estudo. Principalmente por conta dos PDFs. Eu acredito que os PDFs do estratégia não existe no mercado aí outro curso que tenha PDFs tão completos e que cobrem tanto o conteúdo, né? Os editais das provas. Eu precisava procurar algum curso. E eu encontrei no estratégia uma possibilidade de assistir tanto videoaulas como ter material em PDF, que foi fundamental para mim, para eu conseguir ter uma base boa para fazer uma boa prova. Rapidamente, quando eu comecei a estudar para concursos, através da internet, então eu conheci o estratégia e foi a partir daí que a paixão à primeira vista, né? Com todo o suporte, né? Os materiais, o nível dos professores, a gente se agarra logo, não tem para onde correr.